Sob um dos locais mais sagrados do mundo, foi feita uma descoberta incrível. Escondido durante séculos, sob o túmulo de Jesus em Jerusalém, cientistas fizeram uma descoberta chocante que está causando repercussão nas comunidades científica e religiosa. O que jaz abaixo da superfície pode desafiar nossa compreensão da história da fé e do mundo antigo. À medida que os arqueólogos cuidadosamente removiam camadas de pedra e do tempo, o que encontraram deixou até mesmo os especialistas sem palavras. Será essa a prova, há muito perdida, de um passado esquecido ou algo muito mais misterioso? Junte-se a nós neste vídeo enquanto revelamos o que foi encontrado sob o túmulo de Jesus em Jerusalém. Prepare-se, porque esta descoberta é diferente de tudo o que você já ouviu. Desvando o sagrado, a descoberta impressionante sob o túmulo de Jesus. Quando cientistas e conservadores abriram o túmulo que se acredita ser o de Jesus Cristo, ninguém sabia exatamente o que encontrariam. Este local sagrado, situado dentro da igreja do Santo Cefilo, na cidade velha de Jerusalém, permaneceu oculto sob camadas de mármore durante séculos. Acreditava-se que o leito funerário de calcário, onde o corpo de Jesus foi depositado após a crucificação, havia se perdido com o tempo, anos e séculos de reconstruções. Mas tudo mudou na noite de 26 de outubro. Enquanto especialistas da Universidade Técnica Nacional de Atenas removiam cuidadosamente o revestimento de mármore que cobria o local desde pelo menos 155. A inspeção inicial revelou apenas material de enchimento. Parecia que os segredos do passado estavam enterrados fundo demais. Mesmo assim, eles não desistiram. Trabalhando ininterruptamente por 60 horas seguidas, sua perseverança foi recompensada. Sob o aterro, descobriram outra laje, esta com uma cruz tênue e gravada. Então chegou o momento que lhes causou arrepios. Pouco antes do túmulo ser selado novamente em 28 de outubro, a equipe descobriu que muitos pensavam que estava perdido para sempre. O leito funerário original de calcário, ainda intacto, ainda lá apesar de séculos de conflitos, destruição e tempo. O que jazia sob o túmulo de Jesus não era apenas pedra, era história. História viva, pulsante. Estou absolutamente maravilhado. Meus joelhos estão tremendo um pouco porque eu não esperava por isso, disse Frederick Hurt, arqueólogo residente da National Geographic, enquanto contemplava o leito funerário exposto. Por décadas, estudiosos questionaram se o túmulo havia permanecido em seu local original após tanta destruição e reconstrução, mas agora eles tinham algo mais do que tradição, algo concreto. Não podemos afirmar com 100% de certeza, admitiu Herton. Mas parece ser uma prova visível de que a localização do túmulo não mudou com o tempo. As surpresas não pararam por aí. Dentro do edículo, o santuário do século XIX que circunda o túmulo, os pesquisadores confirmaram que as antigas paredes de calcário da caverna ainda estavam de pé. Escondida atrás de camadas de história, uma janela foi cuidadosamente aberta na parede interna sul do santuário, revelando parte da superfície original da rocha. Esta é a rocha sagrada que tem sido reverenciada por séculos, mas só agora pode ser vista, disse o professor Antônio Morapulu, o principal supervisor científico responsável pela restauração. Pela primeira vez em gerações, as pessoas puderam contemplar a própria pedra e se acredita ter abrigado o corpo de Cristo. Mas esse seu verdadeiro local de descanso fosse outro. Continue assistindo para descobrir um túmulo escondido à vista de todos. Seria este realmente o túmulo de Jesus Cristo? Embora a ciência não possa confirmar com absoluta certeza que o túmulo descoberto seja o local exato do sepultamento de Jesus de Nazaré, há indícios, tanto na arqueologia quanto na história, que sugerem essa possibilidade. A história remonta aos evangelhos canônicos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, escritos décadas após a crucificação. Esses textos contam uma história semelhante de que Jesus foi sepultado em um túmulo escavado na rocha pertencente a um seguidor rico chamado José de Aritéia. Isso coincide com o que os arqueólogos encontraram nos arredores de Jerusalém. Mais de 1000 túmulos escavados na rocha daquela época, construídos com longos nichos entalhados nas paredes para o repouso dos corpos. Era exatamente assim que os judeus ricos sepultavam seus mortos naquela época.
explica a Tiao Bomo, arqueóloga Jod Magnus, bolsista da National Geographic. Embora isso não comprove o relato do Evangelho como um fato histórico, sugere que quem escreveu essas histórias conhecia bem os costumes e as tradições funerárias daquela época. Outro detalhe importante: a tradição judaica proibia sepultamentos dentro das muralhas da cidade. Os evangelhos dizem que Jesus foi sepultado fora de Jerusalém, perto do local de sua crucificação Gólgota. Mas apenas alguns anos depois, a cidade se expandiu, incorporando Gólgota e o túmulo aos novos limites. Avançando para 325 d.C., o imperador romano Constantino enviou seus homens a Jerusalém para encontrar o túmulo de Cristo. Eles foram direcionados a um templo romano construído pelo imperador Adriano quase 200 anos antes. Algumas fontes históricas sugerem que Adriano o construiu sobre o local sagrado cristão, possivelmente para apagá-lo. Ironicamente, esse ato pode ter preservado o local, marcando-o. Será este realmente o lugar? É uma pergunta sem resposta definitiva, mas o que os pesquisadores estão descobrindo torna essa possibilidade cada vez mais difícil de ignorar. Segundo Eusébio, bispo de Cesárea e um dos primeiros historiadores da Igreja, o templo romano, que se acreditava ter sido construído sobre o túmulo de Jesus, acabou sendo demolido. Sob suas ruínas, escavações revelaram algo notável: um túmulo escavado na rocha. Para torná-lo visível, o topo da gruta foi cortado e uma igreja foi construída ao redor para honrar e preservar o que se acreditava ser o local de sepultamento de Cristo. Essa igreja primitiva, no entanto, não sobreviveria intacta. Foi completamente destruída em 100 pelo Califado Fatímida, sendo reconstruída apenas em meados do século I. Mas essa não foi o fim da história. Escavações realizadas no século XX dentro da igreja de Santa Sé revelaram os restos do templo romano de Adriano, bem como partes da estrutura original da igreja de Constantino. Arqueólogos também descobriram evidências de uma antiga pedreira de calcário e pelo menos mais 6 túmulos escavados na rocha na área circundante, alguns dos quais ainda são visíveis hoje. Essa descoberta, dizem os especialistas, não é um detalhe insignificante. A presença de outros túmulos da época é uma importante evidência arqueológica, afirmou Jod Magnus. Eles demonstram que, de fato, essa área era um cemitério judaico fora dos muros de Jerusalém na época de Jesus. Isso é relevante porque corrobora a descrição do Evangelho de Jesus sendo sepultado fora da cidade, próximo ao local da crucificação. Exatamente como exigia a lei judaica da época. Dan Bahat, ex-arqueólogo da cidade de Jerusalém, opinou sobre a autenticidade do sítio. Podemos não ter certeza absoluta de que o local da igreja de Santo Sefilar seja o local do sepultamento de Jesus, admitiu, mas certamente não temos outro sítio que possa reivindicar um título tão relevante. E realmente não temos motivos para rejeitar a autenticidade do local. Recentemente, o leito funerário que havia sido exposto foi selado novamente sob sua cobertura original de mármore. Ele pode não ser visto novamente por centenas ou até milhares de anos. A conservação arquitetônica que estamos implementando visa a preservação permanente, afirmou a professora Antônia Moropulo. Mas antes da substituição do mármore, especialistas dedicaram-se a documentar minuciosamente a superfície da rocha. Martin Bede, um arqueólogo renomado, comentou sobre o assunto. Quem publicou um importante estudo sobre o túmulo em 1999, acredita que essa documentação é a chave para entender por esse local manteve seu status sagrado por tanto tempo. As superfícies da rocha devem ser examinadas com o máximo cuidado, minuciosamente em busca de vestígios de grafite, explicou Bede. Ele aponta para outros túmulos próximos. Também escavados na rocha, estão cobertos de cruzes e inscrições, sinais de que outrora foram considerados de grande importância. A questão dos grafites é absolutamente crucial, Bede enfatizou. Sabemos que existem pelo menos meia dúzia de outros túmulos escavados na rocha sob várias partes da igreja.
Então, por que o bispo Úcius identificou este túmulo como o túmulo de Cristo? Ele não diz, e nós não sabemos. Eu mesmo não acho que Úcius tenha se enganado. Ele era um estudioso muito bom. Então, provavelmente há evidências se apenas as procurarmos. Embora talvez nunca haja uma prova absoluta, as pistas deixadas na pedra, na estrutura e na história continuam a apontar em uma direção poderosa. Mesmo após a primeira descoberta, havia outro segredo escondido sob o túmulo que também foi encontrado. O que poderia ser? Fiquem ligados para descobrir mais. O jardim escondido sobre o túmulo. Em 2022, o que começou como uma restauração de rotina sobre a igreja do Santo Sefilar tornou-se uma das descobertas arqueológicas mais surpreendentes da história recente. A igreja venerada como o local do túmulo de Jesus, em um local sagrado, visitado por milhões anualmente, já havia revelado camadas de história. Desta vez, quando uma equipe liderada pela professora Francesca Stassola, da Universidade Sapienza de Roma, iniciou sua. Enquanto trabalhavam para preservar a antiga estrutura, depararam-se com algo verdadeiramente surpreendente. Ao escavarem cuidadosamente sob o piso da igreja, a equipe não encontrou mais mármore ou relíquias quebradas do passado. Em vez disso, descobriram um jardim de 2000 anos, incrivelmente preservado sob camadas de rocha e terra. Não se tratava apenas de um terreno abandonado, era uma área cultivada com oliveiras videiras e flora nativa que teria prosperado na região durante a vida de Jesus. O fato de estar tão intocado aumentou a beleza da descoberta. O solo havia conservado sementes caroços de azeitona, sementes de uva e outros materiais vegetais antigos em condições tão perfeitas que parecia que o jardim havia sido congelado no tempo à espera de ser desenterrado. Junto com os vestígios físicos, os pesquisadores também encontraram pó incrustado no solo, minúsculos grãos que oferecem uma forte ligação com a flora do primeiro século. Mas não se tratava de uma mistura aleatória de plantas crescendo espontaneamente. O jardim era organizado em canteiros cuidadosamente delimitados por muros de pedra. Quem quer que tenha criado essa atmosfera, o fez com intenção e cuidado. Era mais do que apenas um lugar para cultivar alimentos. Poderia ter tido um significado cultural ou espiritual. A arquitetura estruturada sugere que poderia ter servido a um propósito além da sobrevivência, como um local de reflexão, oração ou cura. Então, outra descoberta ocorreu aprofundando ainda mais o enigma do lugar. Sob o jardim, os arqueólogos descobriram mais túmulos escavados na rocha, gravados diretamente na pedra. Acredita-se que esses túmulos escondidos sob o jardim por séculos estejam entre os mais antigos descobertos na região. Sua presença reforça a ideia de que este lugar era sagrado muito antes de qualquer mármore ser assentado ou igrejas serem construídas. Cada camada do jardim cultivado às câmaras funerárias transmite uma sensação de reverência e significado histórico. O que começou como um projeto de preservação se transformou em algo muito maior, uma revelação com o potencial de transformar nossa compreensão deste precioso local, bem como o fato histórico por trás do relato bíblico. A descoberta do antigo jardim levanta novas questões sobre história e fé. Este local cultivado estava ligado a práticas funerárias ou fazia parte de um espaço sagrado maior, talvez usado para oração, rituais ou reflexão. A posição das lápides tão próximas ao jardim e precisamente sob a igreja não é coincidência. Ela oferece uma visão do panorama cultural e espiritual da época. Por milênios, a Igreja do Santo Sumo Sagrado serviu como um lembrete do local de descanso final de Jesus. Mas agora, o que se encontra por trás dela nos leva a refletir ainda mais profundamente. Este jardim, há muito tempo oculto sob camadas de pedra e solidão, é mais do que uma simples descoberta arqueológica. É um eco vivo do passado, um momento no tempo congelado sob a superfície e ansioso para ser descoberto. Não é importante apenas saber o que foi descoberto, mas também compreender o seu significado. O projeto do jardim, o cuidado com que foi concebido e a justa posição da vida e da morte testemunham as pessoas que ali viveram. Pessoas que não apenas sepultaram seus entes queridos nas proximidades, mas também usaram este local com propósito, intenção e devoção. Esta era uma terra cultivada, cuidada e possivelmente palco de orações. O jardim nos conecta a essas vidas de uma forma pessoal, quase íntima. Há muito tempo,
Acreditamos que este local seja sagrado devido ao túmulo que contém. Mas, e se a própria terra, antes das igrejas e do mármore, já fosse sagrada? E se as pessoas que uma vez caminharam por aqui experimentaram a mesma santidade que experimentamos hoje? A descoberta do jardim faz mais do que apenas adicionar mais uma peça ao quebra-cabeça. Ela transforma toda a imagem. Ela nos lembra que a história é multifacetada e que sob cada pedra pode haver uma verdade mais profunda. Ela nos impulsiona a mergulhar além da superfície e a nos perguntarmos o que mais se esconde sob. Este jardim é mais do que uma simples relíquia. Ele transmite uma mensagem, um lembrete de que fé e história estão intrinsecamente ligadas e que o passado pode revelar mais do que imaginamos. Será este o próprio jardim mencionado nas Escrituras? Vamos descobrir. Desvando o jardim de João 19. 41. A arqueologia encontra o Evangelho. A descoberta deste antigo jardim sob a Igreja da Santa Sé do que uma descoberta arqueológica de tirar o fôlego. Ela fornece provas físicas intimamente relacionadas a um evento crucial no relato bíblico, no Evangelho de João 19. 41. Lemos. Ora, havia um jardim perto do lugar onde ele foi crucificado. Por gerações, estudiosos debateram este texto. João estava falando metaforicamente usando o jardim como um símbolo ou estava descrevendo um lugar real? A nova escavação encerrou essas questões. Este jardim, com suas oliveiras videiras e outras vegetações, não era uma ideia simbólica. É o jardim que João descreveu, um local histórico associado à morte e ao sepultamento de Jesus. Esta descoberta é extremamente significativa. Durante anos, vários intelectuais questionaram a veracidade literal de partes do Evangelho. Agora, eles precisam reconsiderar. Este jardim não é uma invenção posterior, nem uma fábula simbólica baseada na tradição cristã. É o próprio lugar onde se diz que o corpo de Jesus foi enterrado, assim como João escreveu, fora dos muros da cidade em um jardim. Essa descoberta põe fim a uma antiga discussão nos estudos bíblicos. Os críticos alegavam que o jardim de João era apenas uma metáfora teológica representando a vida, a renovação ou o paraíso e não um local real. Sugeriu que o jardim era uma escolha artística e não um fato histórico. Contudo, as evidências físicas encontradas sob a Igreja da Santa Sé demonstram o contrário. O jardim é real, é um sítio histórico, não apenas palavras nas Escrituras, mas um fragmento concreto da história revelado para nós. Essa descoberta faz mais do que apenas validar o relato de João. Demonstra como a arqueologia pode conectar fé e história de maneiras significativas. O solo sob a Igreja de Santa Céfila fornece evidências físicas do que o Evangelho narra. Caroços de azeitonas sementes e pólen foram armazenados na terra por anos, proporcionando uma conexão concreta com a narrativa bíblica. Esses dados dão peso e credibilidade a uma história que se repete há mais de 2000 anos. O valor do que foi descoberto sob a capela vai além do jardim. Também nos ajuda a entender onde Jesus foi crucificado e sepultado. De acordo com João 19:20, o jardim ficava fora da cidade, o que coincide perfeitamente com o contexto histórico da morte de Jesus. Os evangelhos enfatizam claramente que Jesus foi crucificado fora dos portões da cidade. Hebreus 13:12 e João 19:20 mencionam esse local, fora das antigas muralhas de Jerusalém. Não se tratava de um detalhe aleatório. Ele tinha importância religiosa e legal. A lei judaica exigia que as execuções ocorressem fora da cidade para manter a pureza da santidade de Jerusalém. A descoberta do jardim e dos túmulos, fora das muralhas da cidade, confirma diretamente essa descrição bíblica. O jardim está localizado exatamente onde deveria estar fora da cidade, em um cemitério. A Jerusalém antiga era cercada por muralhas que delimitavam o núcleo da cidade. As terras além dessas muralhas eram usadas para cemitérios. O jardim sob a igreja corresponde perfeitamente a esse traçado histórico. Ainda mais convincente é a natureza dos próprios túmulos. Em Mateus e João 19:41, ele diz que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Aritéia, um homem rico. Os túmulos encontrados sob o jardim correspondem exatamente a essa descrição.
Estas não são sepulturas simples ou feitas às pressas. Em vez disso, são túmulos escavados na rocha com primor que refletem rituais funerários da elite. Esse design é perfeito para o tipo de tumba que uma pessoa rica teria fornecido. Esses túmulos correspondem às especificidades de Marcos 15:46, que afirma que Jesus foi sepultado em um túmulo escavado na rocha, conforme descrito nos evangelhos. Os túmulos escavados na rocha descobertos sob a catedral correspondem exatamente a essa descrição. A arte desses túmulos é o que se esperaria de um túmulo pertencente a um indivíduo rico da época. Essa relação entre os túmulos desenterrados e a história evangélica de José de Aritéia amplia o conjunto de evidências que liga as descobertas arqueológicas aos relatos bíblicos. Essas descobertas, quando consideradas em conjunto, fornecem evidências sólidas sobre o local da crucificação e do sepultamento de Jesus. As evidências desenterradas sob a Igreja do Santo Sumo Sagrado fortalecem a conexão entre os textos religiosos e a realidade física do local. Os túmulos, o jardim e a localização fora das muralhas da cidade correspondem às histórias evangélicas, indicando que esses eventos que mudaram o mundo ocorreram ali. Será que as descobertas estão de acordo com o próprio testemunho sagrado da Bíblia? Continue assistindo para descobrir 6 confirmações bíblicas do jardim e dos túmulos sob a Igreja do Santo Sepulcro. A importância do jardim e dos túmulos descobertos sob a Igreja do Santo Sepulcro é inestimável. Cada camada de evidência descoberta oferece confirmação irrefutável da narrativa bíblica. Vamos analisar 6 confirmações cruciais, cada uma delas reforçando a veracidade dos relatos dos evangelhos. A primeira confirmação foi a localização do jardim fora dos muros da cidade de Jerusalém, uma das evidências mais convincentes. Em João 19:20, lemos que Jesus foi crucificado e sepultado em um jardim fora da cidade, um detalhe que prepara o terreno para tudo o que se segue. Os túmulos e o jardim descobertos sob a igreja estão situados estamente onde deveriam estar fora dos muros da cidade antiga. Isso não é coincidência. Não é apenas uma aproximação. É uma correspondência exata com a descrição dada no Evangelho de João, comprovando que este é o local real do sepultamento de Jesus. A segunda confirmação foi que os próprios túmulos oferecem uma segunda e poderosa confirmação do relato bíblico. Essas tumbas não são sepulturas comuns, mas sim tumbas escavadas na rocha recentemente. É importante ressaltar que o design desses túmulos reflete o tipo de sepultura que seria usada por um indivíduo rico. Isso coincide perfeitamente com o Evangelho de Mateus 2760, que nos diz que José de Aritéia, um homem rico, providenciou seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus. O fato de esses túmulos serem esculpidos de maneira condizente com as práticas funerárias da elite da época reforça a afirmação bíblica. Não se tratavam de túmulos quaisquer. Eram o tipo de túmulos que alguém como José de Aritéia, descrito nos evangelhos, teria oferecido. A terceira confirmação foi que os túmulos foram escavados manualmente em rocha sólida e não em cavernas naturais, o que é outra confirmação clara do relato bíblico. Marcos 15:46 afirma especificamente que Jesus foi sepultado em um túmulo escavado na rocha. Embora esse detalhe seja frequentemente negligenciado, ele possui imensa importância. Na Jerusalém antiga, túmulos escavados diretamente na rocha simbolizavam um certo nível de riqueza e um projeto intencional. Os túmulos descobertos sob o jardim não são espaços funerários aleatórios ou reutilizados. Eles foram moldados deliberadamente e esculpidos com maestria, refletindo um alto nível de habilidade artesanal. Isso está em perfeita consonância com a descrição dos evangelhos e sugere que eles se destinavam a alguém de status considerável, exatamente como descrito na Bíblia. A quarta confirmação reside na acessibilidade imediata do jardim. Os evangelhos relatam que Jesus foi sepultado às pressas porque o sábado se aproximava. Mateus 27:5760 e Marcos 15:427 enfatizam a urgência. Para que um sepultamento tão rápido ocorresse, o túmulo precisava estar próximo e ser de fácil acesso. A localização do jardim logo fora das antigas muralhas da cidade o tornava um local ideal para esse propósito.
Sua proximidade com o local da crucificação e a prontidão para o sepultamento correspondiam à urgência do momento descrita nos evangelhos. Não se tratava apenas de um local conveniente, mas do necessário. A quinta confirmação foi que a presença de oliveiras e videiras no jardim ecoa diretamente as imagens encontradas em toda a Bíblia e ressoa especialmente com o Evangelho de João. Embora João 19:41 simplesmente mencione a existência de um jardim, o significado metafórico desse jardim é vasto. As oliveiras são frequentemente associadas à calma, à bênção e à presença divina, enquanto as videiras representam aliança e sustento espiritual. Essas plantas são mais do que apenas vegetação comum. Estão profundamente enraizados no tecido teológico e cultural do mundo bíblico. O aparecimento deles no jardim descoberto sob a igreja não é um acidente. É uma extensão natural da iconografia sagrada evocada pelos evangelhos. O ramo de oliveira, comumente associado à paz e à reconciliação, serve como uma excelente metáfora para os conceitos de ressurreição e regeneração tão importantes na história de Jesus. É mais do que apenas uma planta. Reflete a esperança espiritual que se seguiu à sua morte. A presença de oliveiras e videiras no jardim não se limita a um mero detalhe agrícola. Ela entrelaça a natureza e as escrituras, ancorando a narrativa bíblica em um ambiente físico vivo. Esses aspectos são consistentes com as noções do Novo Testamento sobre restauração, aliança divina e vida eterna, conferindo outra dimensão de significado a este local sagrado. A sexta e possivelmente mais surpreendente, porém convincente evidência da legitimidade do local provém de uma fonte improvável, o imperador romano Adriano. Na tentativa de controlar a crescente fé cristã e apagar seus monumentos históricos, Adriano ordenou a construção de um templo romano no local da morte e sepultamento de Jesus em 135 do Coticisto. Mas em sua tentativa de destruir a memória cristã, ele a preservou inadvertidamente. A construção do templo sepultou o jardim e os túmulos sob camadas de pedra e entu, selando-os e protegendo-os de danos ou alterações futuras ao longo do tempo. Esse ato de opressão imperial funcionou como uma cápsula do tempo, preservando a terra sagrada, até que a arqueologia contemporânea pudesse desenterrá-la. O fato de Adriano ter se sentido compelido a atacar essa área específica diz muito. Os primeiros cristãos, sem dúvida, a reverenciavam como o verdadeiro local de sepultamento de Jesus. A tentativa romana de obliterá-la apenas reforça sua importância. Ironicamente, a tentativa de eliminar as evidências cristãs contribuiu para a preservação de um de seus princípios mais preciosos. Essas 6 afirmações, a precisão geográfica, o design elitista dos túmulos, as lápides escavadas à mão na rocha, o acesso urgente ao sepultamento, a flora simbólica e a preservação histórica compõem um caso convincente e indiscutível. Isso é mais do que simplesmente arqueologia. A fé encontra os fatos e a história ecoa as escrituras. Poderiam esses 6 sinais apontar para algo muito mais profundo. Continue acompanhando para descobrir por que essa descoberta é muito maior do que qualquer um imagina. Embora seja fácil descartar essa descoberta como apenas mais um artefato intrigante da história antiga, a verdade é muito mais significativa. Isso é mais do que uma vitória para a arqueologia. É uma confirmação massiva da verdade bíblica. Os céticos há muito questionam a autenticidade da Bíblia, alegando que grande parte dela é metafórica, mitológica ou exagerada além da crença. No entanto, essa revelação faz mais do que apenas sussurrar contra essas dúvidas. Ela ruge: o jardim é real. As lápides são autênticas. O local da crucificação não é simbólico nem metafísico. É real, escondido sob camadas de tempo e terra, e agora foi desenterrado. Esses não são vestígios de uma vaga memória religiosa. São confirmações tangíveis que correspondem aos relatos dos evangelhos, detalhe por detalhe. Isso força uma grande reflexão. Para aqueles que há muito acreditam que a Bíblia seja uma coleção de fábulas ou ensinamentos morais desvinculados da realidade, as evidências mostram o contrário. O local do sepultamento é descrito no Evangelho de João, o túmulo de José de Aritéia. A crucificação ocorreu além dos muros da cidade.
Essas não são apenas histórias bíblicas, são verdades históricas. O que antes era aceito puramente pela fé, agora tem um sólido fundamento na realidade arqueológica. Este site demonstra que os eventos do Novo Testamento não ocorreram em um universo metafórico. Eles aconteceram em nosso mundo em tempo real, em um local real e com pessoas reais. Isso muda tudo. No entanto, a relevância dessa revelação vai além da validação. Ela também revela uma história que permaneceu oculta por quase 2000 anos. Esse precioso santuário permaneceu intocado, escondido sob milênios de terra e pedra, pronto para ser revelado. Agora que foi revelado, ele une fé e história de uma forma que poucas outras descobertas conseguiram. Não se trata apenas de uma nota de rodapé histórica, é um ponto de virada, uma revelação. E para muitos, é nada menos que milagroso. O objetivo de Adriano era, claro, eliminar a crescente influência do cristianismo, sepultando seus locais sagrados sóbulos romanos. Mas, numa reviravolta surpreendente do destino, o que se pretendia destruir tornou-se um ato de preservação. Sua tentativa de suprimir a memória cristã não diminuiu o valor do local. Pelo contrário, o sepultou, preservando-o para uma geração futura que um dia descobriria a verdade enterrada sob séculos de pedra e terra. Hoje, a Igreja da Santa Céfila se ergue exatamente nesse local, uma poderosa interseção entre fé e história. Não se trata apenas de um símbolo religioso, é o local exato onde ocorreu o momento mais crucial da história cristã. E o que já sob ele não está mais oculto ou envolto em especulação. Está visível, é verificável e é de tirar o fôlego. Esta descoberta não apenas corrobora a narrativa do Evangelho, como a confirma de maneiras que poucos poderiam imaginar. Sob um dos locais mais sagrados do cristianismo, encontramos túmulos escavados na rocha, um jardim e detalhes arqueológicos que ecoam as próprias palavras dos evangelhos. Esses resultados são mais do que meramente históricos. Eles fornecem uma profunda confirmação espiritual de que os eventos descritos nas Escrituras ocorreram em lugares reais e entre pessoas reais. Em uma sociedade onde a fé é constantemente questionada e rejeitada como mera tradição ou metáfora, esta descoberta se destaca como um fato indiscutível. O cristianismo não se fundamenta em fábulas, ele se baseia em eventos históricos que tiveram um impacto palpável no mundo. As evidências sobre a Igreja do Santo Selo tornam difícil ignorar essa relação. Ao considerarmos a seriedade desta revelação, somos lembrados de que algumas verdades são preservadas não apenas pela crença, mas também pelo testemunho silencioso da pedra do solo e do tempo. Esta descoberta representa mais do que uma conquista arqueológica. É um testemunho histórico de uma história na qual bilhões de pessoas acreditaram por milênios. Uma história que ainda ressoa e, graças a essa descoberta, ressoa mais forte do que nunca. E você, o que achou das descobertas sob o túmulo de Jesus? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela para acompanhar as histórias dos seus artistas favoritos. Até lá. M.